Graça e paz, amados irmãos, louvamos ao Senhor por esse rico momento que Ele nos dá mais uma vez de compartilharmos da Sua palavra, de meditarmos na palavra do Senhor. E nessa ocasião, gostaria de convidá-los a abrir a sua Bíblia no livro de Jó, capítulo 42. Iremos ler dos versos 1 ao 6, que nos diz assim: Então respondeu Jó ao Senhor: Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois havias dito, e eu falarei. Eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Diante da palavra de Deus, diante dessa palavra, poderíamos lançar um desafio para nós que, na verdade, é uma pergunta. Será que no momento da adversidade, no momento crítico que a vida possa nos apresentar, será que podemos crescer? E quando falamos em crescimento, pode ser um crescimento nos nossos relacionamentos como família, no nosso crescimento na nossa vida profissional, um crescimento no nosso próprio relacionamento com o Senhor, ou em qualquer outra área que possamos pensar. Será que o momento de adversidade serve como um momento para crescermos? Bem, a resposta cabe a nós respondermos, mas nada melhor do que observar a palavra do Senhor. Justamente esse texto, no capítulo 42, livro de Jó. E interessante se formos observar o livro de Jó. Estamos no capítulo 42, o último capítulo. Mas se observarmos o primeiro capítulo, e especificamente no primeiro versículo desse livro, ele inicia fazendo a seguinte afirmação: Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Bem, irmãos, se observarmos nesse livro, nós sabemos muito bem, creio que todos nós saibamos bem ou tenhamos ouvido muito falar acerca de Jó, especificamente da paciência de Jó. Então, Jó foi alguém que realmente, segundo a Bíblia, viveu um momento de grande adversidade. Vemos aqui que a sua grande referência, que a Bíblia fez questão de ressaltar, é que era um homem íntegro e reto, temente ao Senhor, que se desviava do mal em tudo que fazia. Mas vemos no próprio livro de Jó, que Jó era um homem rico, extremamente rico, se destacava entre todos da sua época. Era um homem que tinha muitas posses, um homem que tinha servos, que tinha filhos, que era abençoado em todos os sentidos. Mas um homem que enfrentou um momento de grande adversidade. Vamos observar, ele perdeu tudo o que tinha. Perdeu filhos, perdeu seus servos, perdeu seus bens, perdeu tudo aquilo que poderia garantir estabilidade, poderíamos assim dizer. Mas, mesmo diante de toda essa perca, vemos um Jó, lá no versículo 21, no capítulo 1 ainda, dizendo: Nu saí do ventre da minha mãe, e nu voltarei. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Jó tinha perdido todos os seus bens, tinha perdido seus filhos, seus servos, e fez essa maravilhosa, essa grande declaração, adorando ao Senhor. E Jó foi questionado pela sua própria esposa, foi questionado por aqueles que se julgavam seus amigos, acerca da situação que ele estava enfrentando. E é porque mais na frente ele chegou a perder a sua própria saúde de tal maneira que ninguém conseguia suportar nem sequer olhar para Jó, porque ele estava numa situação tão difícil que tinha que coçar o seu corpo com cacos de telha, diz a palavra. Então a situação de Jó é extremamente difícil. Um homem íntegro e reto, um homem temente ao Senhor, mas a Bíblia fez questão de deixar claro que em meio a tudo isso, ele esteve sujeito a passar por um momento de grande adversidade. A própria Bíblia nos deixa claro que todos nós estamos sujeitos a aflições,
mas é preciso manter o bom ânimo. O próprio Jesus disse isso, porque ele venceu o mundo, ele venceu as situações adversas, e nós também podemos vencer, podemos crescer com elas. É isso que podemos ver no livro de Jó, porque Jó, no capítulo 42, ele já estava no último ali capítulo, respondendo ao Senhor, porque Jó, em meio a toda a tempestade que ele enfrentou, houve um momento que ele questionou o seu próprio nascimento e questionou o Senhor, as situações que ele estava passando. E Deus fez questão, a partir do capítulo 38, se você for observar depois na sua Bíblia, Deus mostrou tudo para Jó, mostrou toda a sua grandeza, e naquele diálogo com o seu servo, mostrou toda a sua grandeza para aquele homem de Deus. E diante de tudo que Deus mostrou, Jó faz essa seguinte declaração que vemos no versículo 2. Pensei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Jó entendeu que toda a adversidade que ele passou, nada escapava do controle de Deus. Tudo está no controle de Deus, mesmo que o mundo possa estar sendo abalado por uma pandemia, por um vírus que os nossos olhos não podem enxergar, mesmo que a economia global seja abalada. Quando olhamos para essa passagem do Senhor para nós, Deus está no controle de tudo, nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Jó entendeu isso e nós precisamos também entender que diante da adversidade o Senhor está no controle de tudo, ele se mantém no controle de tudo. Isso foi naquele tempo, será hoje e continuará sendo, porque o nosso Deus não muda. Ele é o mesmo hoje, ontem, e será o mesmo eternamente. Assim a palavra nos garante. Jó entendeu que a adversidade é um momento de crescimento, é um momento de entendermos que Deus está no controle de tudo. E continuando nesse livro de Jó, passando pelos versículos que lemos, vemos logo em seguida, no versículo 3, quando ele diz, na verdade falei o que eu não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Julgamos isso tão pertinente para o momento que estamos vivendo. Vemos uma Europa tão rica, tão cheia de conhecimento, de cultura, mas sendo totalmente abalada no seu sistema de saúde, sendo abalada na sua economia, e muitas vezes como seres humanos, como governos, como nações, nos julgamos tão conhecedores, tão cheios de conhecimento, mas situações adversas muitas vezes nos colocam contra a parede para entendermos que somos pequenos e que na verdade o Senhor tem todo o conhecimento. Vivemos num contexto ao qual na ciência tem se depositada toda a esperança. Com certeza, Deus deu conhecimento ao homem. Deus deu grande inteligência ao homem, tem dado grande inteligência a tantos homens. Mas, diante dos momentos adversos, devemos entender que Deus está no controle de tudo e que devemos, em reverência, nos prostrar diante dele, porque somente ele sabe de todas as coisas. Diante de tantas adversidades, tantas situações críticas que podem vir sobre nós, muitas vezes vemos o quanto não sabemos nada. E Jó continua nesse versículo, traz uma outra grande verdade, quando ele diz no versículo 5, eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem, por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Pode ser que até esse momento nos julgássemos tão conhecedores, nos julgássemos tão cheios do conhecimento, de um relacionamento com Deus, mas um momento crítico fez Jó abrir os olhos e entender que mesmo ele sendo um homem íntegro e reto, temente ao Senhor e que se desviava do mal, ele ainda precisava crescer no seu relacionamento com o Senhor. Ele precisava ter ainda mais e mais intimidade com o Senhor. Mesmo sendo uma referência para a sua época, ele precisava crescer ainda mais no seu conhecimento do Senhor.
E creio que esse momento também serve para abrir os nossos olhos, como povo de Deus, como igreja do Senhor, para um maior relacionamento com o Senhor, para uma maior intimidade com o Senhor, para entender que Ele tem planos para nós, que Ele tem planos para o seu povo, que nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Ele está no controle, Ele governa tudo. Mesmo que o mundo esteja sendo abalado, mesmo que as estruturas econômicas, mesmo que os sistemas de saúde do nosso estado, do país e do mundo estejam sendo abaladas, Deus permanece no controle de tudo. Precisamos nos prostrar diante dele. Precisamos ter a atitude de Jó, clamar pela nossa família, interceder pela nossa família, interceder pela nossa nação, interceder pelos governantes do nosso país. Porque o Senhor está no controle de tudo, Ele tem todo o conhecimento. Nós somos tão pequenos diante da grandeza do Senhor, mas no momento da adversidade podemos crescer como servos do Senhor, entendendo que todo o poder está nas mãos do Senhor. Que possamos tirar isso como lição e que possamos lançar esse desafio para nós. Crescer nos nossos relacionamentos com as pessoas, com os nossos próximos, com os nossos familiares, com os mais idosos, que possamos crescer no cuidado com as pessoas e que, sobretudo, possamos crescer no nosso relacionamento com o Senhor. Ele cuida de nós, Ele está no controle de tudo e Ele quer que façamos diferença em nosso tempo, que, como Jó, possamos também ser pessoas, servos do Senhor, íntegros e retos, tementes a Ele, e que nos apartemos e nos desviemos do mal em todo o tempo. Que assim o Senhor nos abençoe e que possa nos dar direção para enfrentar todo momento crítico e todo momento adverso que a vida nos reserva. Que Deus nos abençoe. Amém.